Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o gráfico de número 4, é o gráfico com barras de erro. Eu estou utilizando a planilha gráficos avançados.xlsx e eu vou direto para aqui a guia A4 e nós vamos trabalhar com o primeiro gráfico com barras de erro. Então, eu tenho aqui o conjunto de dados de faturamento, mês a mês, eu vou selecionar e eu vou fazer um gráfico de linhas. Em seguida, eu vou inserir barras de erro, considerando um desvio padrão, né, para mais ou para menos. Vamos inserir primeiro o gráfico de linhas, linhas com marcadores. Eu posso usar linhas com marcadores ou linhas sem marcadores, não tem problema. Tem os ajustes que a gente sempre faz com relação a título, a rótulo de eixo vertical ou horizontal. Eu também não vou fazer isso agora nesse vídeo, a gente já viu inúmeras vezes isso nos vídeos anteriores sobre gráficos. E eu vou direto aqui em adicionar elemento do gráfico. A gente tem a opção de barras de erro, e aí eu venho aqui e marco o desvio padrão. Quando eu marco o desvio padrão, o que ele faz? Ele considera o cálculo aqui de média para esse conjunto de dados e calcula a partir da média um desvio padrão para mais ou para menos. E aí ele coloca esse intervalo, por isso que ele é fixo. É um desvio para mais e para menos, e isso dá para a gente a ideia de como aquele mês ficou dentro ou fora do desvio padrão. A gente sabe que um desvio padrão não é nada muito grande. Quem tiver alguma dúvida pode consultar aí um livro de estatística ou voltar no nosso capítulo de estatística. Eu posso ter valores fora de um desvio padrão, né, 2 ou 3 desvios, não tem problema, mas aqui é só para ver se a gente tem, de certa forma, uma menor variação nos valores de faturamento, né? Então, a gente vê aqui que praticamente todos ficam dentro de um desvio padrão, exceto aqui no final, que está acima de um desvio padrão. Nesse caso, seria bom porque está acima, né? Porque ele está a mais, né? É um faturamento maior. Bom, vocês veem que é um recurso simples e bem interessante. Aí na letra B, a gente tem aqui para refazer trocando o tipo de gráfico, botando um gráfico de coluna. Eu vou duplicar esse gráfico, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui embaixo. E aí eu vou simplesmente aqui trocar o tipo de gráfico. É só para mostrar como ele fica se a gente usar um gráfico de colunas e não um gráfico de linhas, né? Bom, eu poderia ajustar, colocar um pouco mais de transparência ou aumentar aqui, ó, a, a espessura da linha, enfim, para poder dar um outro nível de visualização, né? Mas aqui a gente vê, por exemplo, que está abaixo, que agora eu estou vendo bem que está abaixo, mas fevereiro está dentro de um desvio, abril também ficou abaixo, julho ficou abaixo, e depois a gente consegue ver por aqui a sobreposição, né, de outubro, novembro e dezembro acima. Então, são duas visualizações possíveis. Eu vou puxar ele um pouquinho para cá, para a gente fazer agora o da letra C. Eu vou primeiro fazer um gráfico de linhas, a partir das vendas aqui, do que era planejado, do que é realizado, e depois eu vou inserir uma barra de erros com a variação de 10% para mais ou para menos aqui, na nossa realização, ou na verdade no nosso planejamento. Então vamos lá, eu vou inserir manualmente, eu vou vir aqui inserir um gráfico de linha, pode ser linha sem marcadores, linha com marcadores, eu vou deixar com marcadores, eu vou selecionar os dados, adicionar a primeira série planejado, onde tem valores aqui, eu vou selecionar os valores de planejado, depois eu vou adicionar a segunda série, que é realizado, onde tem valores, eu vou selecionar aqui o conjunto de valores. O eixo horizontal já está 1, 2, 3, 4, aqui é 1, 2, 3, 4, então não preciso me preocupar com isso. Vou dar OK. Teria que adicionar aqui os elementos de gráfico, como a gente sempre tem, né? Nesse caso, eu tenho que colocar no eixo vertical e no eixo principal, porque aqui é 1, 2, 3, 4, eu preciso dizer que é trimestre, e vou botar também o título do gráfico acima. E a legenda. Vou botar a legenda abaixo, na parte inferior. Pronto. Esses são os elementos. Agora a gente vai colocar o desvio. Como é que eu vou colocar esse desvio? Eu vou selecionar
aqui a linha do planejado e vou aqui, barra de erros, e vou marcar porcentagem. Quando eu marquei porcentagem, ele ficou aqui, ó, vou clicar aqui fora, está bem pequenininho. Então eu vou ter que dar 2 cliques aqui, ó. Na verdade ele selecionou aqui o ponto, mas eu não quero o ponto, eu quero a barra, né? Deixa eu clicar fora. Agora, deixa eu ver se eu consigo selecionar por aqui. Ou então eu posso vir aqui, ó, deixa eu só clicar aqui fora de novo. Vou marcar aqui, ó, eu posso vir aqui na barra de erros e botar mais opções. Porque aí aparece para mim aqui, melhor do que eu ficar selecionando, porque está bem pequenininho. Bom, olha as opções que nós temos aqui, né? Eu posso colocar nas 2 direções, só para baixo, só para cima, o estilo. E o que interessa para a gente é aumentar esse percentual aqui, que está em 5%, e eu vou jogar para 10%. Então, ao colocar 10%, olha aqui como foi, ele já aumentou aqui a barrinha e a gente pode ver o valor. Então dá para a gente perceber, por exemplo, que a gente está fora, aqui é o planejado, né, como se eu estivesse assim, aceitando o valor planejado com uma margem de 10%. E eu vejo que o realizado ficou bem abaixo disso no segundo trimestre. No terceiro trimestre já não ficou, e no quarto trimestre ele ficou praticamente dentro da meta. Então essas são algumas opções que nós temos aí para trabalhar com valores dentro de gráficos de linha. Fico por aqui e a gente se vê no próximo gráfico.